Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal e essa é a 8ª aula de 10 sobre liderança em todas as áreas da vida. No seu ministério, nos seus negócios, em casa, em família. E para quem não viu, as 7 primeiras aulas, elas estão aqui acima, nos cards. Terminando essa aqui, você pode ter acesso às 7 primeiras aqui. Tá bom? Mas antes de ir para a aula de hoje, eu quero te pedir 3 coisas que você pode fazer em 3 segundos para me ajudar a ajudar mais pessoas. Posso contar com você? Você pode agora se inscrever aqui abaixo no botão inscrever-se. Aqui do lado, ativar o sininho para ser avisado das próximas aulas, vídeos e também filmes que eu tenho lançado aqui no meu canal e também a Bíblia narrada para você ouvir, se você tiver dificuldade no dia a dia de lê-la. Tá? Você pode ouvir a Bíblia narrada no carro, no ônibus, no Uber, no ambiente de trabalho, se você puder trabalhar ouvindo algo. E também, muito importante, você colocar para as crianças ouvirem. E sempre no final eu faço uma oração. Então, para ser avisado dos próximos conteúdos aqui no canal, é importante ativar o sininho para ser avisado. E dá o like, o joinha, para poder o YouTube entender que esse vídeo foi importante para você e vai indicar para mais pessoas. Posso contar com sua ajuda? Em 3 segundos? Obrigado. O 8º segredo de liderança do Senhor Jesus era: Ele ficou onde tinha que ficar. Vou repetir. Ele ficava onde tinha que ficar. Eu vou usar 2 textos bíblicos aqui como referência, umas 2 pesquisas rápidas que eu fiz aqui na internet, e vou dar exemplos práticos para que você saiba onde tem que ficar. Para então não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, como Jesus fez. Aqui em Mateus, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, primeiro detalhe, Jesus percorria toda a Galileia. Jesus nasceu em Nazaré e ele foi para Cafarnaum, né? Como está escrito que ele deveria fazer. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, que aliás não é um mar propriamente dito, já vou te falar. No território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar. Preste atenção nesse caminho do mar. Jesus era estratégico, nós temos que ser estratégicos. Por isso que eu uso a internet hoje em dia. Região do outro lado do Rio Jordão, Galileia dos pagãos. Bem, Jesus, grande parte do seu ministério, creio eu, por pesquisas que já foram feitas, mais de 80% do seu ministério, ele foi ali, próximo do Mar da Galileia. Já vou falar um pouquinho mais sobre o Mar da Galileia, que era uma região marítima, vamos dizer assim. Então, quem ele libertasse, curasse, ensinasse, iria levar aquela notícia para outros lugares. Ali era um lugar estratégico de trânsito de muitas pessoas. Então, quem ele agisse na vida ali, iria levar aquela notícia adiante. Compreendeu a estratégia? Agora, esse Mar da Galileia, na verdade, é considerado o mar isolado, por não ter nenhuma ligação com outros mares ou oceanos. Tá? Um detalhe aqui que eu pesquisei. Mas o importante era que Jesus ele não foi para muito longe. Ele se manteve ali. E naquela época, o lugar que estava em evidência era Roma. Mas, no entanto, ele não foi para Roma. Mas o evangelho de Jesus chegou até Roma, através dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Mas tudo começou ali naquela região onde ele se manteve grande parte do seu ministério. Muitas vezes a pessoa quer ser colocada onde Deus não quer colocá-la. Preste atenção. Toma nota disso aí, eu vou colocar essa frase aqui. Muitas vezes a pessoa quer ser colocada onde ela não deve ser colocada, ou onde ela não deve estar. Onde eu devo estar? No centro da vontade de Deus, não na minha.
E muitas vezes a pessoa quer estar em um determinado lugar, fazer determinada coisa que ela ou ele não foram chamados para fazer. Ou estar em um lugar que não foi chamado para estar. Nós devemos buscar de Deus, do Espírito Santo que nos guia toda a verdade, onde Ele quer que a gente esteja, o que Ele quer que a gente faça dentro do corpo da igreja, dentro do corpo de Cristo, que tem várias funções, assim como o nosso corpo. Está compreendendo? E detalhe, Jesus ensinava, como está escrito aqui no versículo 23 de Mateus 4, nas sinagogas. Então, um aviso aí às pessoas que ficam propagando na internet que Jesus não ia a templos. Ia sim. A sinagoga era o templo dos judeus, do judaísmo. Em várias passagens se fala que Jesus sempre estava ali ensinando, libertando, curando. Teve uma passagem muito conhecida, né? Que ele viu ali sendo feito um comércio no pátio do templo e desaprovou aquilo. Ele até derrubou as mesas dos comerciantes, bateu neles ali com um chicote, mas depois ali mesmo ele libertou, ele curou, ele fez a obra dele. O problema não está no local, mas o que se faz naquele local. Tem gente que fala assim, não precisa ir a templos. Verdade, o verdadeiro templo somos nós, a verdadeira morada do Espírito de Deus. Porém, quando a gente sai do trabalho, de casa, a gente vai para um local alugado ou próprio, para se reunir como igreja, é muito importante, a gente desliga o celular, televisão, a gente se desloca, um esforço, um sacrifício, muitas vezes a pessoa está cansada. Aos domingos, no primeiro dia da semana, que os discípulos chamavam de dia do Senhor, para ir ao local, ao invés de ficar em casa descansando, porque trabalhou a semana inteira, ou determinado dia da semana, sai direto do trabalho e vai ali para aquele ambiente, se reunir como igreja. É muito importante porque todo mundo se concentra no mesmo objetivo, aprender a palavra de Deus, para aplicá-la no seu dia a dia, na sua vida, para praticar o cristianismo fora daquelas quatro paredes, no decorrer dos outros dias. Mas ali é ensinado a palavra de Deus. Ali também é um ambiente onde as pessoas se abrem e ocorre libertação, ocorre cura, ocorre o encontro com Deus, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Claro que isso tudo pode acontecer numa casa, sim, em qualquer outro local. Só que, repito, o problema não é o local, mas sim o que é feito naquele local. Tem pessoas que falam que basta se reunir em casas. Ok, mas muitas pessoas se reúnem em casas e ali começam a acontecer coisas também que não deveriam e atrapalham ali na propagação do evangelho. Está compreendendo? Bem, mas eu não quero sair aqui do assunto. Voltando ao assunto. O oitavo segredo de liderança de Jesus era: ele estava onde tinha que estar. Ele ficava onde tinha que ficar. Compreendeu? Mas eu queria dividir com vocês também essa passagem aqui. Também Mateus, capítulo 13. No versículo 54 até o 58. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, e de novo na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas? Aí uma dica, hein? As pessoas que insistem em dizer que Maria permaneceu virgem. Estou lendo aqui Mateus 13, versículo 5,5. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Não há dúvida que o lugar que nós menos vamos ter resultados, naturalmente falando, aconteceu com o mestre, não vai acontecer conosco? Seus discípulos? Em casa, onde as pessoas menos nos ouvem. Que convive com seus erros, falhas. Muitas vezes, como se diz no popular, né, santo de casa não faz milagre. Alguém da sua família ou parentes seus vão se converter a Cristo, a Jesus, vão seguir o caminho através de pessoas de fora, não de você. E fique em paz, aconteceu com o mestre, vai acontecer conosco. Nós não somos maiores do que ele. Ocorreu com ele, o lugar que ele menos fez milagres, que foi menos efetivo o trabalho dele, trouxe menos resultados, foi na terra dele.
onde ele nasceu, na casa dele. Compreende? Bem, então esse foi o 8º segredo de liderança de Jesus. Busque de Deus, do Espírito Santo, onde você tem que estar, o que você deve fazer, e com certeza você vai exercer uma liderança muito mais eficaz, tá bom? Quer seja no seu ministério, na denominação que você faz parte, liderando grupos aí dentro, quer seja empreendendo como dono do seu próprio negócio, liderando colaboradores. Guarde esse segredo, comenta aqui abaixo na área de comentários o que você achou da aula de hoje. Faltam 2 aulas para a gente terminar essas ideias sobre liderança. Se você tem dificuldade em interpretação da Bíblia, aqui abaixo no segundo link da descrição, vou deixar aqui um curso bíblico fantástico, que eu fiz uma vasta pesquisa para depois aprovar e indicar para vocês conhecerem bem a palavra de Deus. E lá embaixo, na área de comentários também, no primeiro comentário fixado, tá bom? Deus abençoe os que creem. Até a penúltima aula dessa série de liderança.